expectativa de um grande evento, né? Daqui a alguns dias, não sei exatamente quantos dias faltam ainda, mas a expectativa do ser humano é para a Copa do Mundo, né? Quantos jogos, quando será, os placares, apostas, bolões, até mesmo a perspectiva do nosso país novamente conquistar uma taça, né? Levantar aí mais um título nacional. Mas existe um evento muito mais importante do que a Copa do Mundo. Existe um evento que está para acontecer, o qual muitos sequer sabem que ele está para acontecer, ou muitos já não esperam mais que ele aconteça, já perderam a esperança. Mas o maior evento que está para acontecer na história da humanidade não é a Copa do Mundo, não é a próxima eleição, não é a próxima Olimpíada, não é um evento que poderá ser produzido pela vontade humana. O maior evento que está para acontecer na história da humanidade é a volta do Senhor Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras Sagradas. Assim como uma vez ele veio como servo, ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, mas agora ele voltará como rei triunfante, vencedor, e voltará assim como ele prometeu, descrito em João capítulo 14, e também está escrito lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, Jesus voltará. E a pergunta que ecoa nesta manhã aos nossos corações: Jesus voltando, nós estaremos preparados para a sua vinda? Eis a grande questão nesta manhã. E eu quero exatamente compartilhar com você, neste dia de hoje, esta palavra que ecoa ao longo de mais de 2000 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 14, do versículo 4, melhor dizendo, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, diz ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouviste subir. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração nesta manhã, aonde nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o mesmo que escreve o Evangelho que leva o seu nome, traz aqui, meus amados, uma palavra de grande valia, assim como toda a Escritura Sagrada, ela é para a nossa vida. Ao contrário do que algumas pessoas pensam quando fazem distinção entre o chamado Velho e Novo Testamento, como se as palavras do Velho Testamento, que estão ali de Gênesis a Malaquias, não tivessem mais serventia para o tempo de hoje. Pelo contrário, toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E assim, ao longo da história da humanidade, numa revelação chamada progressiva, Deus vai acrescentando
a história da humanidade, fatos, realidades, profecias que vão se cumprindo e outras que ainda vão se cumprir. A Bíblia Sagrada não é mais um livro apenas. Ela não é um livro de relatos históricos, de registros, ou apenas um livro com regras e mandamentos para que a gente tenha que obedecer. Pelo contrário, ela revela a vontade de Deus para o ser humano. Vontade essa que, segundo ela também, diz que esta vontade é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para a nossa vida não é uma vida isenta de problemas, de dificuldades, de provações. Não. Ser um cristão é viver uma redoma de vida, protegido de tudo e de todos, como nenhum mal lhe acontecesse. Embora sim é verdade que nós temos da parte de Deus muitos livramentos, mas temos também da parte de Deus o maior livramento que o ser humano ele pode experimentar. E qual é, pastor? O maior livramento que nós podemos experimentar da parte de Deus é que sim, através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados, nós temos a condição, não por nosso mérito, mas por aquilo que Jesus fez naquela cruz, de nos livrar da culpa do pecado, do poder do pecado e da condenação do pecado, porque essa é a pior parte que o ser humano pode enfrentar. Porque dá para viver sem Jesus, dá para viver sem Jesus. O problema é morrer sem Ele. Viver sem Jesus para muitos não é problema. Dá para viver sem Jesus, dá para viver sendo ateu, dá para viver com qualquer tipo de prática religiosa, com qualquer costume de vida, com qualquer estilo que se goste. Mas morrer sem Jesus é uma coisa terrível. E terrível por quê? Porque Jesus disse, está relatado em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho exclusivo na comunhão para com Deus, para habitar na glória eterna, não é o que nós fazemos aqui neste mundo que a gente diz como ser bondoso. Não, o caminho que nos conduzirá à presença do Pai, à eternidade, é somente através de Jesus. E foi Jesus que disse isso. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um líder religioso que diz isso. É as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que diz isso. João escreve, relata apenas o que ele ouviu da boca daquele que nunca mentiu e daquele que nunca falhou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse Jesus que cumpre o plano divino da salvação, estabelecido desde o princípio lá no Jardim do Éden, quando o ser humano ele pecou. No capítulo 3, no versículo 15, já nasce ali a promessa de redenção, de salvação para a humanidade. Quando o mundo se cobre pelas trevas do pecado, a luz aparece como uma forma de promessa para gerações. O tempo passa, Jesus, o Verbo encarnado, vem através do ventre de Maria, nasce perfeito, sem pecado, durante 3 anos e meio aproximadamente, prega, ensina, faz sinais, multiplica pães, peixes, acalma a tempestade, ressuscita mortos, faz cego enxergar, paralítico andar, cego ver. Mas o maior milagre de Jesus não está na multiplicação dos pães e do peixe, não está em transformar a água em vinho, não está em fazer o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar. O maior milagre de Jesus está exatamente quando ele morre naquela cruz, e ali ele abre a porta da graça, dando salvação para a humanidade, para aqueles que creem
e recebem e o aceitam como único e suficiente Salvador da sua alma. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, melhor dizendo, versículo 15, ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ou seja, este Cristo, este Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que foi as últimas consequências da existência dessas partes mais baixas, foi condenado injustamente, crucificado como malfeitor. Esse que humilhou-se a si mesmo, Deus o exaltou soberanamente, que deu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda boca confesse, todo joelho se dobre, para a glória de Deus Pai. E esta mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós proclamamos, uma verdade escrita, descrita, registrada nos livros da Bíblia Sagrada, no composto de 66 livros que compõem o cânon sagrado. O personagem principal não é Daniel, não é Samuel, o personagem principal não é Elias, não é João Batista, sequer Paulo, Pedro, Tiago ou João. O principal personagem das Escrituras Sagradas é Jesus, porque Ele sim é o Salvador da humanidade. O capítulo 1 que nós tomamos por base a nossa leitura nesta manhã, nos mostra uma reunião dos discípulos do Senhor, um grupo de pessoas que estava aqui ouvindo a mensagem, atentos àquilo que o Senhor estava falando. E ali a Bíblia está dizendo que Jesus deu uma ordem para que eles não saíssem de Jerusalém, porque havia uma promessa em forma de profecia descrita lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. A promessa do Espírito Santo estava para se cumprir, e esta promessa tinha um propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada de forma aleatória, por fazer. Em tudo Deus tem um propósito. A sua vida, a sua existência é um propósito. Bom dia, amado. Tudo que você faz, o fato de você existir, é um propósito divino para a humanidade. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui, embora nós sabemos que nós estamos aqui só de passagem, não pertencemos a este mundo, mas a sua vida há um propósito. E qual é o propósito principal da nossa existência? O propósito da nossa existência não é nós alcançarmos fama, riqueza, dinheiro, reconhecimento humano, glamour. Não. O propósito mais importante da nossa existência é, através da nossa vida, Deus ser glorificado. Esta é a proposta. O propósito da nossa existência é Deus ser glorificado através de nós. Neste tempo que Jesus viveu sobre a terra, e nesta reunião que nós acabamos de ler com os seus discípulos, Ele ordena que os seus discípulos não saíssem de Jerusalém, que permanecessem ali e que esperassem a promessa que Ele já tinha dito, estava escrita, registrada. Os discípulos por um momento não entendem por quê, porque Jerusalém não estava ao domínio dos judeus, pelo contrário, Jerusalém nesta época era governada, dominada pelo Império Romano, e todo aquele que está sendo dominado por alguém, subjugado, escravizado, ele só tem um desejo, ele só tem um pensamento, ele só tem uma vontade, é se libertar daquela condição. Então os discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, eles pensam, então é nesse tempo que o Senhor está dizendo que o reino de Israel vai ser restaurado. Por que está dizendo o reino de Israel?
Porque estão sendo dominados pelo imperador romano. Eles não têm autonomia, eles estão subjugados. E o desejo deles, o pensamento deles é sair daquela condição. Todo ser humano deseja liberdade. Engana-se que quem pensa que liberdade é fazer aquilo que eu tenho vontade. A ideia, o conceito humano de liberdade é completamente diferente do que Deus nos ensina. Porque para o ser humano ser livre, ter liberdade é: eu faço da minha vida o que eu bem quero, na hora que eu quero, e ninguém tem nada com isso. Eu tenho uma notícia para dar para você nesta manhã. Tem alguém que tem muito com isso. Tem alguém que tem muito com isso, sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. Nós não temos uma vida de autonomia como pensamos ter. Somos donos do nosso nariz. Fazemos aquilo que bem entendemos. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que um dia teremos que dar conta diante de Deus até das nossas palavras. E aqui está a grande questão. Não temos condição de justificarmos a nós mesmos, porque aquele que está sob a condenação, ele precisa de alguém que atue no lugar dele. Não é assim que acontece perante um tribunal. Um acusado, ele precisa de um advogado, ele precisa de alguém que fale por ele, alguém que dê uma palavra por ele. E nós temos Jesus, o nosso advogado fiel. Mas Jesus não é advogado porque a gente quer simplesmente fugir da nossa responsabilidade e dizer: não, eu não tenho culpa, Deus sabe, Deus me conhece. Pelo contrário, Deus quer que nós assumamos a nossa culpa. Deus não quer que a gente invente desculpas, mas quer que a gente reconheça a nossa condição de pecadores. E reconhecendo, nos tornemos para Ele, acreditando que a nossa culpa só é possível ser vencida, retirada, justificada, não por aquilo que nós fazemos como tentativas de agradar a Deus, mas por aquele que cumpriu em sua própria carne, no seu próprio corpo, toda a justiça divina. E através dessa justificação nós temos paz com Deus, reconciliados com Deus. Nós somos, não por nossos méritos, como Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nada do que eu faça na tentativa de ser bom, agradável a Deus, me levará ao céu. O que nos leva ao céu é o sacrifício, é o sangue do Cordeiro, que morto foi naquele madeiro para pagar os nossos pecados. E é por isso que Deus nos chama exatamente ao arrependimento. O Evangelho não é uma religião apenas, como muitos imaginam. O Evangelho é um chamado de Deus aos pecadores para o arrependimento. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e credes no Senhor. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Voltando aqui, meus queridos, para o texto que nós lemos, continuando, a perspectiva dos judeus é um reino restaurado, e Jesus diz a eles que eles não se preocupassem com isso, que eles parassem de pensar nesta libertação do poderio de Roma, porque isso aí acontece, mas é coisa provisória. Toda paz, toda liberdade construída por mãos humanas, ela é limitada, ela é frágil, ela é sujeita a erros. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, e aí sim nós podemos viver não uma vida isenta de problemas, mas uma vida com problemas
e encontrarmos no Senhor o refúgio para o nosso coração. Jesus disse que eles receberiam poder. Poder não tem a ver com esse sentimento nosso, humano, de ser mais forte, de sermos superiores aos outros, e muitos até gostam de humilhar quando tem poder financeiro. Não são todos, e graças a Deus que assim não são, mas quando as pessoas colocam confiança no seu dinheiro. Por várias vezes na minha vida, em oportunidades diversas, em lugares diversos, aonde eu ia apresentar o Evangelho, pessoas disseram para mim: Deus, meu Deus, é dinheiro no bolso, se eu não trabalhar, nada cai do céu. Que triste o ser humano que pensa assim, que lamentável que não reconhece que a sua própria existência ele deve a Deus, que o fôlego de vida ele só tem para trabalhar porque é Deus que lhe concede. Na verdade, a Bíblia diz que nós não somos donos de nada, somos apenas administradores daquilo que Deus, por sua graça e misericórdia, concede para nós. E um dia nós vamos prestar conta diante de Deus do tempo, da saúde, do trabalho, do que nós acumulamos como bens e do que nós fizemos com tudo isso que Deus nos concedeu. Há uma palavra em Lucas, onde Jesus conta uma parábola de um homem que plantou, e ali lucrou muita coisa, e ele disse: tenho bens para viver o resto da minha vida, vou derrubar esses celeiros, vou aumentar, vou ficar tranquilo. E de repente ele escuta uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será? Quem pode pagar pela sua salvação? Quem pode alcançar a favor de Deus com riqueza, com tesouros na terra, com talentos individuais, com sabedoria, com inteligência, porque se tornou famoso, notório, conhecido e reconhecido? Quem colocará diante de Deus isso? Porque Deus não se curva a nada, Ele é dono de tudo, tudo pertence a Ele, tudo é para Ele, nada pertence a nós, nem a nossa vida, porque a qualquer instante eu posso de repente aqui partir com esse microfone na mão, e de repente vocês olharem, só tem um corpo estendido, e agora é mais alguém que passou neste mundo, porque a vida ela é breve. A gente não sabe, a gente presume, a gente acredita, mas nós não sabemos sequer o segundo seguinte da nossa existência, e qualquer momento nós podemos partir, e partimos, teremos que dar conta diante de Deus da nossa existência, e isso ninguém vai escapar. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse, que João viu um grande trono, e diante deles grandes, pequenos, poderosos, reis, pessoas que blasfemavam contra Deus, pessoas que colocavam sua confiança na sua própria riqueza, e todos ali diante do trono, e não puderam escapar. Mas amados, nesta manhã nós viemos trazer palavra de julgamento, até porque não cabe a nós. Se existe um que é juiz sobre todas as coisas, é Deus, mas cabe a nós alertarmos a você, como mensageiros do Evangelho, como conhecedor das boas novas, como responsável por proclamar a verdade do Senhor. A Bíblia diz que, ditas essas coisas, Jesus foi assunto aos céus. Enquanto eles estavam olhando, admirados, porque até eu ficaria, se eu estivesse naquele Monte das Oliveiras, de repente visse Jesus subindo, sem asa, sem nada para levá-lo ao céu, eu também ficaria impressionado. Mas a mensagem que está aqui, não é porque eles ficaram apenas admirados, mas aqui uma promessa, de que assim como eles viram ele subir aos céus, ele novamente voltaria. O Senhor está para voltar, e há um clamor
E é uma palavra de alerta dizendo: prepara-te, ó Israel, a encontrares com o Senhor teu Deus. Israel aqui não é aquele povo do Oriente, não é aquela nação. Israel é um sentido espiritual pleno daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho e se convertem e creem e esperam esta vinda gloriosa do Senhor Jesus. Aquele dia e hora nós não sabemos, mas precisamos estarmos preparados para que isso aconteça. Assim como a nossa vida pode ir do fôlego de vida tirado, nós partimos, também a volta de Jesus, a Bíblia diz que será algo tão rápido que é comparado a um piscar de olhos. É uma fração de milésimo de segundos. Não dá para a gente conseguir mensurar no espaço do tempo quanto dura um piscar de olhos. Assim será a vinda do Senhor. E aí, meus amados, eu concluo esta mensagem nesta manhã, que você possa refletir do que está sendo falado, a mensagem proclamada do amor de Deus que nos chama à comunhão com Ele. E às vezes nós paramos e pensamos: mas se somos pecadores, quem somos nós para nos aproximarmos de um Deus santo que não tem pecado? Pois é, Jesus disse isso. Ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Visto que a Bíblia diz que não há um justo sequer, logo nós compreendemos que todos nós somos chamados por Jesus para o arrependimento. Não é porque nós somos merecedores, mas isso é graça. E essa graça ultrapassa toda a compreensão humana. Quando Jesus estava sendo crucificado, haviam com ele ali dois malfeitores, duas pessoas crucificadas, uma à esquerda e a outra à sua direita. E um deles, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: eis que eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quem inaugurou o paraíso foi o malfeitor arrependido. Não era uma pessoa boa, agradável, uma pessoa bem vista pela sociedade. Não era uma pessoa que as pessoas queriam ter comunhão, amizade. Pelo contrário, era mal visto, era malfeitor, estava condenado, pronto para morrer na forma mais cruel que o Império Romano fazia com os piores malfeitores. Quem inaugura o paraíso é um malfeitor arrependido que creu no Salvador. Creia na mensagem do Evangelho. Arrependa-se hoje, volte-se para Deus, porque Ele disse: todo aquele que até a mim vem, de modo nenhum lançarei fora. Se